passar, e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que for, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com a minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, o amor. Amém. Que o Senhor nos sustente nesse amor, amém? E como diz o título da música, essa é a essência de Deus. E se nós conseguirmos entender e viver as palavras de Cristo, nós estaremos vivendo essa essência de Deus, que é o amor, amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos
deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. O claro que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor partido, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Mas em santidade toda a terra regerá, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os guerreiros triunfantes lá no céu irão cantar, venceu em Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Vencendo em Jesus. Vencendo em Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês hoje. Queria poder estar abraçando cada um, mas eu me alegrei com as palavras de Carol enquanto orava conosco. Nós temos esse presente de poder interagir, né? Vamos lá.
Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: instrui o menino, né, a menina, né, do caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Né? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Todo mundo ouviu? Me dá um joinha. Todo mundo ouviu lá o videozinho aí? Na hora de... Em homenagem à minha amiga Lu Pellegrinelli, na hora de bater o parabéns aí, vocês viram? A criancinha? Ok, fiquem com essa imagem aí que daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Vamos ler a palavra do Senhor, meus queridos, continuando o nosso caminhar pelo Evangelho de Marcos. Nesse texto tão rico, o Senhor tem falado e desdobrado os textos para a nossa edificação. Nós, ao chegarmos no capítulo 10, o Senhor colocou no meu coração, no coração do Rodrigo, algo muito específico e que com muito temor nós obedecemos, que foi ministrar à igreja sobre família, né? Quando se falou sobre o divórcio, e por mais de um domingo nós falamos nesse tema e tivemos o prazer, a alegria de receber pastor Wellington há 2 domingos atrás e deixamos ele à vontade para escolher o texto em que ele iria falar e ele deu sequência no texto que nós vamos ler agora. E tão ricamente nos trouxe uma palavra sobre aqueles que para o Senhor são os pequeninos, e que eu sei que é uma palavra urgente e necessária ao coração da igreja e do povo de Deus sobre a face da terra. Mas hoje nós vamos retomar esse texto vindo na sequência que nós já estudamos e meditamos na palavra do Senhor com o Rodrigo. Nós vamos dar continuidade agora a partir do versículo 13, falando sobre as crianças. Dentro de um contexto de casamento, nada mais natural e belo da palavra do Senhor falar sobre criança na sequência. E com muito temor, eu quero convidar cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, para nós abrirmos o nosso coração, nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo ao nosso coração nessa manhã, amém? Então, vamos continuar a leitura a partir do versículo 13 do capítulo 10 do Evangelho, segundo escreveu Marcos. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém. Senhor, eu te louvo por tua palavra e te peço que, enquanto nós folheamos as páginas, Senhor, das Escrituras, o teu Espírito possa trazer revelação, iluminação e ensino para as nossas vidas, Pai, para o louvor do teu nome. Amém e amém. Porque dos tais é o reino de Deus. Quem se lembra dessa frase estampada numa camiseta e por quê? 5 segundos. 3. Foi o tema do nosso primeiro e único acampamento de alecrins realizado pela Igreja Bethesda de Brasília. E esse texto bíblico está na camiseta das crianças. O encontro abençoado que marcou a nossa comunidade, realizado lá na casa de Ilse e Davi Malafaia. Ilse, saudosa mamãe do Gustavo, que abriu o lar para receber as crianças. E ali o Senhor trouxe para nós uma ministração nessa palavra. E retomando esse texto e tantos ensinos que ele nos traz,
eu queria destacar algumas palavras chaves dele para que a gente possa solver cada palavra que o Senhor falou. Porque o Senhor falando, a gente se prostra, ouve e recebe. Amém? Não está nem passivo de discussão, a gente obedece. Primeiramente, o Senhor, a situação é, traziam crianças para Jesus. Algumas páginas atrás, 2 capítulos anteriormente, Jesus fala, no capítulo 8 do mesmo evangelho de Marcos, sobre não foi nem aqui em Marcos, eu tinha lido em Mateus, mas nós passamos já por essa passagem da vida de Jesus, quando os discípulos sempre, né? Eles são o nosso alter ego, tá, meus irmãos? O que o Senhor fala com o discípulo, tá falando comigo e com você nessa manhã. E realmente os discípulos dão muita bola fora em todos os diálogos com Jesus. É assim impressionante. Em Mateus 18, o Senhor fala sobre o maior no reino dos céus e pega uma criança no colo e explica o que é ser grande para o reino dos céus. Imediatamente depois, em Mateus, é no capítulo 19, esse texto que nós lemos. As crianças são impedidas por esses próprios discípulos de estarem com Jesus, né? E é isso que Marcos retrata. Traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. E aí o Senhor, vendo isso, entre tantos outros isso, que Jesus observa, repreende, ensina e corrige, né, que foi uma reflexão que me marcou muito, que o pastor Wellington falou, tantos outros isso que nós cometemos, que entristecem o Senhor. Um deles, o isso desse texto do versículo 14, é Jesus não acreditando, como que olhando, eu acabei de falar, não faz tempo, sobre a importância do coração da criança no reino dos céus, e estavam impedindo. E aí, eu peço que nós, a começar em mim, a gente faça uma reflexão sobre isso, a nossa postura diante das crianças em relação ao reino dos céus. Ali estava acontecendo como que um culto, uma reunião, né? As pessoas ao redor de Jesus, pronto, instalou-se o culto. Estão se conversando sobre o reino de Deus, e aí as pessoas, a propósito, eu trouxe as crianças aqui. Então vamos pensar nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nos nossos encontros de amigos, em que a gente corre para fazer uma brinquedoteca, carregar a bateria dos controles do videogame para que os meninos deem sossego e a gente possa ter a nossa reunião em paz. Que as classes de escola dominical possam ser com aquele verniz santo, uma brinquedoteca institucionalizada pela igreja, para que o pai possa cultuar em santidade e tranquilidade ao Senhor nosso Deus. Ou seja, isso é uma mentalidade satânica que nós lutamos contra, vemos na palavra que não foi para isso que o Senhor nos chamou, e para isso nós vamos meditar. Porque se não for caminhando com criança no caminho do reino, não tem como ela conhecer Jesus. É por isso que a garotinha riu gostoso, né? Na hora que foi lido o texto em Provérbios 22, 6, que é o que eu queria ler com vocês agora. Vamos lá? Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Se você está com a sua Bíblia aí na mão, se você está num dispositivo eletrônico e tem como dar um highlight, eu vou pedir que você faça isso justamente numa partícula, né? Aí vamos para a língua portuguesa, e eu sei que tem muita gente que dá aula aqui na Bethesda. Mas quando você junta o em
com o, você faz o no, que não é o Adriano, é o no aqui do capítulo, do verso que a gente acabou de ler. Instrui o caminho, instrui o menino no caminho, em, o, lá dentro do caminho. Não tem como você falar assim, aqui é o caminho, criança. Joga para ela e fala, você trate de aprender e crescer nele. E é desde pequenininho que você joga. Joga na cabeça do menino. Tem que ir para a igreja. Tem que ler a Bíblia. Tem que ir para a escola dominical. Não vai ficar jogando videogame hoje. Vai para a igreja. Tararara. Cumprir meu papel de responsável pela criança. Seja você a mãe, o pai, a tia, o avô, a avó, quem o Senhor proporcionou a essa criança que o educasse e o amasse e cuidasse dele. E a gente tem, muitas vezes, a falsa ideia que fazendo isso, a gente ensinou o caminho. Mas a palavra tão maravilhosa do Senhor diz, instrui o menino, a menina, como a irmã leu lá na mesa do bolo, né? A criança, o menino, a menina, no caminho. Para estar no caminho, você tem que estar do lado da criança caminhando. Isso faz toda a diferença. Então, grifa aí na sua Bíblia, é no caminho. E eu louvo ao Senhor pelo que Ele tem falado ao nosso coração. Há uns textos atrás, no capítulo 9, em que o Hugo nos trouxe a palavra num domingo passado, e ele falou que Jesus dizia, me siga. Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Jesus falava, me siga, lhe disse, me siga, venha comigo no caminho, porque eu sou o caminho. E algo que Hugo falou, usado pelo Senhor, Deus te abençoe, Hugo, que está escrito aqui na minha Bíblia e eu guardei para mim. É só no chão da vida que se formam discípulos. É caminhando junto. E com as nossas crianças, principalmente com elas, não pode ser diferente. Não existe terceirização para a igreja, para a escola. E, infelizmente, meus irmãos, é essa fase da vida que a gente está vivendo. Da vida, do mundo, da humanidade. Eu trabalho num órgão top da administração pública, na nossa realidade de serviço público, aqui falando de Brasília, né? Rodrigo carinhosamente chama de minha mamãe. É o órgão onde eu trabalho e que Deus tem usado como canal de bênção para mim e para minha família durante tantos anos. E lá eu conheci mulheres de sucesso, bem-sucedidas, financeiramente, profissionalmente, que tinham um desejo de serem mães, assim como os homens com suas esposas também queriam ser pais. Gastaram o que tinham e o que não tinham em tratamentos caríssimos, dolorosos, para ter uma criança e brigar lá no serviço de atenção ao servidor, que o berçário tinha que funcionar de 7 da manhã às 8 da noite para poder deixar a criança lá e poder trabalhar direito na sua função, porque ele tinha uma função muito importante que não podia deixar. E Jesus se dói por isso. Mateus usa uma palavra aqui que na tradução corrigida, que é a que eu leio no meu dia a dia, me toca muito. Jesus diz assim, não estorveis as crianças. Sabe o que é estorvar? Eu não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de crescer numa família mineira, falar assim, para de me estorvar. Para de me estorvar. Eu poderia usar outras palavras mais fortes, mas para dizer assim, para de me encher a paciência, né? Para de... A Bíblia fala sobre não irar os filhos, e isso não quer dizer você deixar menino nadar de braçada, sem disciplina e sem limite, não. Mas é o que nós temos feito da palavra e da mensagem do reino de Deus.
tem sido, e eu falo isso, meus queridos, com o coração rasgado, porque essa palavra está me surrando e continua surrando enquanto eu falo para vocês, ela está reverberando dentro do meu coração, como mãe que sou de 3 crianças. Você está usando a delícia que é a minha palavra, o meu amor, para impor, para estorvar os meus pequeninos. Você tem que ir para a igreja, você tem que ler a Bíblia. O convite e o chamado discipular de Jesus para nós é que não seja estorvo e que no nosso papel é tornar o caminho com Jesus ao lado da criança num discipulado, porque aí é com ele, aí é o Espírito Santo dele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, que vai fazer essa semente germinar, crescer, e a criança nunca vai se desviar dele. Esse videozinho aí, essa piada, quem me mandou foi o meu irmão. O Sandro foi criado na igreja comigo. E hoje ele está fora dos caminhos do Senhor, tão distante, tão magoado, com tudo que se tem feito e dito em nome de Deus. Mas ele tem o temor do Senhor. E eu estava falando com o Rodrigo, que ele me mandou, né, esse videozinho da menina. Ah, duvido. Aí eu falei assim para ele, mas eu ainda vou rir, porque eu creio nessa palavra. E sabe o que eu falei? Com muito temor diante do Senhor, isso para ele, e ele respondeu todo sem gração. Oi, eu só estava mostrando o vídeo, foi a menininha que falou, não fui eu, não. Espírito Santo está lá. Eu falei isso com muito temor para ele, não pelo que ele viveu na infância, porque isso não é responsabilidade minha, mas é responsabilidade minha, de irmã, viver o evangelho com o meu irmão. E pela misericórdia do Senhor, eu tenho feito isso, igreja. Quando eu me entreguei completamente para Jesus. Novamente, quando eu comecei a entender qual que era o meu caminhar com meu irmão, mesmo ele fora da igreja, o que era caminhar no caminho de Jesus com meu irmão. E para a glória do nome do Senhor, e tristeza minha nessa pandemia, que não posso estar convivendo com ele. A minha casa se tornou para minha família a casa que nós não tivemos na nossa infância, eu e ele. Porque agora nós vamos retomar um pouquinho as mensagens dos domingos anteriores. Se você ainda não tem filhos e quer e deseja ser pai e ser mãe, ore ao Senhor, porque filho começa no casamento. Pode o mundo vir para cima da gente com toda a artilharia pesada. Mas filhos começam num lar. Filho não nasce para que eu sacie o meu desejo de ser mãe. Eles são frutos de um amor. Mas se por algum motivo você é pai, é mãe, é o responsável por uma criança e não foi no casamento, você também tem a oportunidade de viver com essa criança no caminho. Mas primeiro eu quero falar para o pai, para a mãe que gerou uma criança, que apresenta ao Senhor e que quer e tem o desejo sincero de servir ao Senhor e ensinar sobre Jesus no caminho com a criança. A palavra do Senhor nos mostra que no lar é um lugar de amor e de paz. É ali que os corações são formados, tanto do marido, da mulher, das crianças. É quando o coração é forjado o caráter de Cristo, porque o Espírito Santo trabalha em nós o fruto dele nos relacionamentos. Não existe, gente, não existe você ser servo do Senhor vivendo na sua redoma. Você tem que se relacionar em família, em igreja, em amizade. Tem que partir para o ringue. Não tem outra forma.
E para uma criança, o seu pai, a sua mãe, o melhor que eles podem fazer. E eu falo sobre uma criança que cresceu num lar sem Jesus, mas que tinha amor. Só que os machucados que eu trago na vida foi de não perceber amor entre o meu pai e minha mãe, muitas vezes. E isso dilacerou meu coração e dilacera até hoje. Nessa semana eu tive oportunidade, falei com a minha médica, fui lá ver meus pais, não os vi há 4 meses, eu estava doente de saudade. Fui vê-los, com todos os cuidados. E eu me deparei com uma situação que me remeteu à minha infância, que é as questões deles como casal e como que uma criança fica ali no meio. E que foi algo que eu pedi, não apenas, Senhor, me guarda, me ajuda a não replicar isso no meu lar, mas também eu quero ser bênção para esse lar que eu deixei para trás. Isso tem a ver com andar no caminho com quem queremos abençoar. E voltando para a nossa realidade de pai e mãe, servo de Jesus, que quer criar criança no caminho, a primeira coisa é saber que o lar onde essa criança vai crescer, ainda que tenha dificuldade, ainda que venham os desentendimentos, porque eles virão, nós possamos propiciar um ambiente de amor e de paz. João escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18, que o Senhor nos deu o seu amor, até porque ele é o próprio amor. E o amor de Deus lança fora todo o medo. Lança fora o medo. O medo de nos entregarmos sem reservas a um relacionamento. O medo de amar e ser ferido. Em Deus nós vencemos esses medos. E todos os outros medos que podem nos cercar. Então, lá tem que ser o ambiente onde o amor de Deus esteja. Amor e a paz. Isaías escreveu profeticamente, lá no capítulo 26, versículo 3, tu conservarás em paz, em plena paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque este confia em ti. Se nós não vivermos o amor de Deus e a plena confiança de entregar a nossa mente ao autor da vida e nosso Deus, para que possamos sentir a sua paz, nós vamos ser vencidos pelo medo. Primeiro, de ter um relacionamento. Nós aprendemos da palavra do Senhor que Deus criou macho e fêmea, mas casamento é para homem e para mulher. Então, é lançando fora todo o medo e promovendo uma entrega total e rendida ao Senhor e da nossa mente para que tenhamos paz, vamos trazer para dentro do nosso lar o amor e a paz para criarmos os nossos filhos. E sem dúvida, pais que se amam fazem com que os seus filhos se sintam amados e seguros. Muito mais, eu sei que manter a casa em ordem, a alimentação ok, todo totalmente balanceada, com as 3 frutas de 3 cores diferentes durante o dia, e todo mundo com os narizes higienizados plenamente pelo soro fisiológico, criando menina aqui em Brasília, e a roupa, e as tarefas escolares, e esse homeschooling do cão, que acaba com a gente, que não tem a pedagogia que os professores têm, e as minhas amigas que são professoras e tem que fazer isso com o menino sentar lado a lado, e minha amiga Carol que é professora e que é mãe, que tem que ajudar a filha e tem que dar aula. Tudo isso é o amor e a paz que o Senhor nos dá, que lança fora os medos que estão aterrorizando e machucando tantas famílias nesse tempo. Não só de pandemia, mas em todos os outros. Mas mais do que todas essas habilidades discernidas, concentradas
e propagadas nas redes sociais por aquelas mulheres impecavelmente maquiadas, arrumadas, de unhas feitas, falando sobre a delícia de criar 3, 4 crianças na pandemia, totalmente equilibradas. Mais do que isso, mais do que dessa ideia de sucesso, que às vezes a gente corre como uma mulher tola, corre atrás do vento, o amor entre o pai e a mãe vivido vai trazer paz e segurança para as crianças. Eu falo isso de mim. Quando eu via em casa que os meus pais estavam bem, gente, eu tomava emulsão de Scott sorrindo. Eu comia fígado de boi, porque eu tinha que tratar a anemia feliz. Eu estou falando do meu testemunho de vida. Quando eu via que meu pai e minha mãe estavam vivendo em amor. Porque quando isso não estava acontecendo, era o inferno. A ausência de Deus é o inferno dentro da nossa casa. Então, se você pode escolher ser mãe ou ser pai, entenda que Deus criou um ambiente para essa criança crescer. Ela não vai existir para suprir a sua vontade. É uma responsabilidade que se a gente for na nossa força, a gente não consegue. Mas no amor de Deus, que lança fora todo medo, nos enche de paz e nos ensina, nós conseguimos viver essa palavra de instruir a criança no caminho, andando com ela no caminho. Ainda em Provérbios, vamos andar um pouquinho mais à frente, vamos no capítulo 29. Provérbios 29, nós vamos ler 3 versículos. O primeiro, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Versículo 17. Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Versículo 18, logo na sequência, olha o que diz. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Mais do que vara, não vara, bate com a mão, bate com o pé, joga um chinelo na cabeça, não é disso que a palavra está falando. A palavra está falando de correção. E corrigir desgasta, porque tem que ter tempo. Corrigir é tirar do erro e colocar no acerto. É ensinar. E não, por acaso, na sequência nós lemos sobre profecia, que foi o tema que norteou o nosso estudo de escola bíblica dominical antes da pandemia. Sem profecia, o povo se corrompe. Criança é povo? Criança é gente? Criança foi chamado para o reino? A correção precisa ser no ambiente profético. O ambiente profético é o ambiente que fala em nome de Deus. Primeiramente com o testemunho de vida, no amor e na paz. E aí vamos para as questões práticas do dia a dia, que nós vamos corrigir. E no Senhor, instruindo, ensinando para quando nós não estivermos mais por perto. Deus abençoe Noe, Carolzinha, que um está lá na São Paulo, outro está lá na Espanha. Não tem mais o pai e a mãe para falar toda hora, ainda que tenha a internet, eles estão escolhendo todos os dias. Nessa hora, meus irmãos, a gente fica doido, né? A minha mãe fala para mim, minha filha, não se preocupe.
Agora você está cansada, os 3 estão pequenos, mas você olha, eles estão lá deitados, dormindo. Vai chegar uma hora que você vai estar na rua, você não vai saber se está bem, se não está bem. Pelas questões deles, os compromissos, vão sair, vão morar longe de você, e isso não passa nunca. Não passa, gente. As minhas avós têm 90 anos. Essa semana eu recebi das minhas primas a última foto tirada da minha tia G, que nós oramos por ela aqui na Bethesda, minha tia caçula, irmã caçula do meu pai, que o Senhor levou ano passado. A minha prima, uma das minhas primas, mandou uma foto que foi o último encontro delas. A minha tia, a caçula de todos, tão debilitada que a foto já choca pelo como a minha tia estava. E o, o, o pranto da minha avó abraçando ela, e a minha prima que tirou a foto disse para mim assim, prima, nessa hora a vovó estava falando assim, minha filhinha, como eu queria poder te pegar no colo agora. Porque mãe é para sempre, pai é para sempre. Eu falava com as minhas amigas essa semana que da igreja, né, a gente via o Tuquinha todo lindo lá nos seus minutos de loirice, a gente brincando que ele estava rapazinho, mas tinha uma cara de neném. E a gente fala que a gente fica nessa, né? Os nossos filhos são sempre nenéns para a gente. Até lá, as minhas avós, elas sofrendo com os filhos hoje. Eu falei da vovó Cida sofrendo a perda de uma filha, mas a vovó Antônia, que serva do Senhor, criou os filhos, né? E na hora que se casam, fala assim: nós entregamos, agora eles vão formar a própria família, e um vai cuidar do outro, e vem aquele alívio no coração da mãe, mas continua se preocupando. E a minha família está vivendo uma situação muito triste. Em mais de um lar, se repetindo a história, que os pais viveram em função dos filhos, só para os filhos, não cultivaram o amor um pelo outro. Então, quando os filhos saíram de perto, perdeu o sentido daquele lar continuar existindo, o que é totalmente errado, fora do propósito do Senhor, porque o lar já nasce um para o outro. Né? Não foi à toa que Deus começou a humanidade com o casal, não é à toa que o Senhor compara o relacionamento dele com a igreja como do um homem e uma mulher, de um casal. E aí eu tenho tios que estão vivendo separados na mesma casa, onde a família fica constrangida de ir visitar, porque um trata tão mal o outro que, assim, não é um lugar que você quer estar. Você não quer estar no meio daquilo ali. E o outro lá, os filhos cresceram, são servidores públicos, os 2 filhos, cada um numa carreira e tal. Aí, acabou. Não tem mais sentido, tá? Acabou o casamento. E assim, muito triste, porque um dos cônjuges, não vou falar que se for a mulher, se for o marido, vive na igreja. Vive na igreja. Programação de família na veia, de manhã, tarde, noite e fim de semana. E minha avó sofrendo. Nós estávamos falando sobre palavra profética, né? Sem profecia o povo se corrompe. Nós precisamos clamar a Deus para que possamos ser a voz da profecia na vida dos nossos filhos todos os dias, inclusive quando a gente vai falando das coisas do reino, estivermos na igreja. Eu fui uma criança que eu não nasci num lar cristão. E eu peço ao Senhor que me ajude. Eu tenho tentado nos últimos tempos, mas eu falava isso muito para os meus filhos. Vocês não sabem como vocês são abençoados de crescerem, vocês já nasceram na igreja. Olha essa estante abarrotada de literatura cristã infantil e vocês só querem saber do videogame. Eu sei que só eu faço isso. Eu estou usando isso aqui como desabafo. Esse momento nosso aqui com a minha comunidade de fé.
Mas sim, voltando à minha experiência, eu conheci Jesus porque umas amigas que eram as mais legais quando a gente ia jogar queimada na rua, as que eram super gente boa. Elas me convidaram para uma programação de infantil de férias. Estava todo mundo de férias, não tinha, a gente brincava na rua, mas não tinha, né, criança pobre lá na periferia do Gama, onde não tinha nem asfalto, não tinha isso. Ah, que, né, que hoje a gente tem condição de fazer para os nossos filhos. Vai para o shopping, depois vai para o cinema, depois vai para uma outra programação e faz passeio. Minha família não era assim a minha infância. E essas minhas amigas me chamaram para uma programação infantil. Eu, uhul, tô lá, vamos lá. Eu tinha 5 anos e brincava na rua. Eu penso, meu Deus. Brincava na rua, de boa, que as amigas delas me convidaram. Aí eu, nessa época, eu morava com a minha avó, morava com a vovó para poder estudar. Porque onde eu morava, que era no entorno do DF, não tinha escola boa, era uma vizinhança meio esquisita. Então, meus pais conversaram com a vovó, eu ficava durante a semana lá no Gama, com a vovó. Meus pais moravam no Novo Gama. E aí eu falei, vovó, eu posso ir? É lá na igreja da Isa, da Jana, elas estão me chamando, a vovó, claro. E aí a vovó foi preparar uma roupa especial para mim, o meu tio caçula, que hoje é esse que está separado e que a vovó chorou comigo essa semana. Ele tinha 15 anos, ele é 10 anos mais velho que eu, então ele me colocava na bicicleta e para essa igreja presbiteriana. E desde o primeiro dia que entrei naquele lugar, cheio de balões, cheio de monitores, homens e mulheres que sorriam até quando estavam cansados de servir tantas crianças. Eu fui entrando como que num lugar de sonho que a criança sonha. E aí, por mais que eu tivesse amado o lanche delicioso, as brincadeiras, a camiseta que eu ganhei, eu não quis colocar na hora, porque a minha avó tinha feito um vestido para eu ir para a escola bíblica, porque a minha avó era uma mulher de Deus. Ela já era uma serva do Senhor. Eu guardei os brinquedinhos, mas a melhor parte foi quando. Ai, gente, me perdoa. Nem Spielberg, George Lucas ou os melhores estúdios de cinema poderiam replicar da minha mente o que se formou quando uma irmã com uma voz tão meiga colocou as crianças sentadas e pegou esse livro e começou a ler de uma maneira que eu entendia. Eu nunca mais fui a mesma. Vai fazer 40 anos que isso aconteceu. A minha vida nunca mais foi a mesma. E eu ia para casa feliz de ver os meus pais, mas eu ficava doida para voltar para casa da minha avó, porque com a vovó eu ia para a igreja e eu queria estar na igreja e eu queria aprender mais da Bíblia. E com a minha avó, a primeira coisa que eu aprendi, porque eu sou neta de Dona Antônia, ela abriu a palavra para mim. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Gente, eu tinha 5, 6 anos, eu sentava do lado da minha avó e ficava com ela o culto inteiro ouvindo a palavra. Aí você fala assim, as crianças são diferentes, são, mas as crianças também aprendem. E a minha vida foi transformada. Com 10 anos eu era louca para dar aula, louca. Já estava aqui no plano piloto com a minha família, indo para a igreja. Minha mãe já tinha se convertido, que ela se converteu uns anos depois. Levava eu e meu irmão para a igreja, nós frequentávamos a Assembleia de Deus da L2 Sul. E eu falava, tia, deixa eu te ajudar. Tia, eu quero aprender.
E as minhas professoras, elas começaram a me dar material. Olha, não tem curso para formar professora da sua idade, mas se você lê a palavra e ora, você pode compartilhar o evangelho. E eu ia, isso é uma expressão muito de Brasília, eu ia para debaixo do bloco. Colocava as figurinhas, às vezes eu tinha, às vezes eu não tinha, eu recortava a revistinha da Mônica, fazia lá uma historinha da Mônica, então. E a partir de uma história da Mônica, eu falava da Bíblia para as minhas coleguinhas do bloco. E às vezes a gente ora por amigos e a gente acha, Senhor, isso está entrando por um ouvido e saindo por outro, eles não estão nem dando a mínima. Meus primos, a minha única prima por parte de mãe, depois de 8 anos que eu orei por ela, ela me chamava de crentinha. Oi, crentinha. Bullying hard. Ela aceitou, ela conheceu o Senhor Jesus e se converteu lá em Goiânia, onde ela mora. E um dia ela veio me falar, Cíntia, parece que as pessoas não querem saber de Jesus, a gente fala, não querem ouvir. Eu falei, então você ore e exame. Na hora, orar adianta? Eu falei, às vezes vai ser no primeiro dia que você orar. Às vezes você não vai estar vivo para ver. Você vai semear. Mas também pode ser que depois de talvez 8 anos orando, algum delas ouça. Ela, há 8 anos? Ninguém ora 8 anos por ninguém, não. Vocês imaginam como terminou esse papo, né? E aí, meus queridos, eu me casei e depois de algum tempo o Senhor nos trouxe para Brasília e eu morava num quarto e sala charmosíssimo na 413 Sul, quando o Senhor nos disse que éramos para começar a Bethesda aqui em Brasília. Se na sala estava tendo culto, as crianças, bebês, todas bebês, tinham que ter um ensino. Aí eu fui para o joelho. Senhor, agora nós vamos conversar. Fui contar para o Senhor a minha história, né? Com 10 anos eu dava aula embaixo do bloco para crianças que falavam, podiam interagir comigo e que escreviam para poder fazer a tarefa no final da história. Porque ai daqueles que não fizessem tarefa. Alô, coléricos, estamos aqui. Aí eu cresci dentro da casa do Senhor, fui consagrada pelos obreiros, liderança na igreja. Tive a honra de poder dar aula primeiro no departamento infantil, depois no departamento de adolescentes, liderar adolescentes. Alô, Gustavo, Adriano. Ver uns deles casados, constituindo família. É um mel, é um galardão ainda nessa terra que o Senhor me deu, que me alegra muito. Mas eu também ministrei aos jovens algumas vezes e para adultos. Nunca para bebê. Bebê eu explodia, amassava, cheirava. E nós estávamos começando uma igreja. E aí, o que que eu fazia? Como minha cama era muito grande, ocupava o único quarto da casa muito bem, um banheiro reformado para se transformar num segundo quartinho, era onde eu guardava as caixas da minha mudança, porque assim, a minha família, eu e meu marido, nós não tínhamos condições de morar em outro lugar no plano piloto que não fosse naquela caixinha de fósforo. Então a gente trouxe nossa mudança de São Paulo e eu fiz ali as pilhas de caixa até o teto, que ocupa a metade, e ficou assim. Gente, uma faixa de 1 metro livre, assim, um corredorzinho de 1 metro nesse quartinho. E para ali eu levava as crianças da igreja. Elas tinham 1 ano e pouco. Todos, porque a igreja era formada de amigos que coincidentemente tiveram filhos todos no mesmo ano. Então estava todo mundo com neném novo. Era uma igreja de bebês.
E eu fui com os bebês para aquele quartinho ali. E o Senhor falava de uma maneira muito incisiva comigo: pregue a palavra aos meus pequeninos. E aí eu me lembrava daquelas pessoas que a gente acha que não estão ouvindo, entendendo o evangelho. Aí eu vou falar com o bebê que tá babando o tempo inteiro, não tá nem falando, mas eu vou falar. Só porque é o Senhor que mandou, eu vou fazer. Alô, sarau de sexta-feira aí. Só porque é o Senhor eu vou. E meus irmãos, para a glória do Senhor, eu preparava. Da mesma maneira que eu preparei e tô fugindo de tudo que Deus sabe. De hoje, eu preparava para ministrar para aquela classe de crianças de 1 ano. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu jejuava, eu não entendia como é que Deus poderia estar falando com aquelas crianças da maneira que eu estava falando, porque eu nunca trabalhei com criança tão pequena, não via sentido, mas eu vou falar, porque eu comecei com o intuito de cuidar em amor daquelas preciosidades para que os pais pudessem também cultuar ali na sala. Mas Deus tinha muito mais para aquelas crianças. Quem era eu para achar que eu estava fazendo alguma coisa dentro da minha limitação da minha mente, sem paz? E nós temos testemunhos lindos dessa época. Lindos. Porque ali naquelas caixas de papelão com a mudança vinda de São Paulo, eu colocava os visuais e eu falava com as crianças. Um dia, uma delas, na hora que eu coloquei, ela falou a outra. Foi a Débora, do Açoeiro e da Josi. Pena que não estou aqui com a gente hoje de manhã. Aquela menina era terrível de esperta. Com 1 ano e pouco, essa menina, ela já falava tudo e ela me viu colocando numa caixa de papelão uma figura que eu colocava uma após a outra todo domingo para eles criarem aquela rotina visual. Aí eu coloquei uma e me demorei falando alguma coisa com uma das outras crianças. Tinha o André pequenininho, Bruno, Daniel pequenininho, Rebeca de Fanny César nos visitava também. E eu falando alguma coisa e ela a outra. Ela queria ver a outra figura, que ela já estava acostumada a ver todo domingo. Eu comecei a ficar temerosa, assim, que aquilo não estava mais em mim. Existia uma igreja reunida ali, pequena, pequenininha, do Senhor, que precisava ser ministrada. E eu tenho testemunhos lindos. Né? A gente gostava muito de presentear as crianças da igreja com uma Bíblia que trazia 365 histórias bíblicas ilustradas para que os pais fossem um recurso para as crianças nos seus devocionais, né? E entre tantos outros testemunhos, um que marcou a minha vida foi que um dia colocamos os gêmeos para dormir, o Bruno Daniel, a Aline abriu a Bíblia para falar para uma deles. E aí eles não deixaram, o Bruninho pegou a palavra, porque ele sabia a história do filho pródigo, de quem ela ia ler. E ele contou para ela. E eu não vou falar porque eu preciso ficar íntegra para a gente terminar esse momento, que eu já estou aqui avançando no horário, me perdoa. Palavra profética traz responsabilidade da gente falar em nome de Deus. Não apenas dentro de casa, mas na nossa igreja, ou em qualquer ambiente que estivermos cercados dos pequeninos, que nesse contexto de hoje eu estou trazendo muito especificamente as crianças, os nossos sobrinhos, nossas sobrinhas, amiguinhos dos nossos filhos, crianças que chegam à nossa igreja, crianças que talvez outros possam já ter desistido deles, mas nós vamos obedecer e sermos a voz profética do Senhor que ama essas crianças para instruí-las no caminho, andando com elas no caminho, corrigindo, ensinando. É o que nós cantamos. É que nós musicalizamos essa palavra de Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou ler
num texto que eu gosto muito, que é da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução que eu gosto muito. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 4. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. Portanto, amarás a Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em tua mesa, e andando em teu caminho, e deitado, e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Na sequência desse texto, eu quero voltar com vocês em Mateus. Mateus, capítulo 8. E eu já estou caminhando para a gente finalizar. Mateus, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34. 34 e o 35. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Qual que é o bem mais precioso que nós temos nesse momento, no mundo em que nós vivemos? É aquilo que tem mais valor. Eu diria até monetário. O que é que tem mais valor? Tempo. É o tempo. Então, para você dedicar tempo a um relacionamento hoje em dia, tem que valer muito a pena. Você tem que ter uma contrapartida, senão, como é que é a expressão? Não vou perder meu tempo com você. Pais, mães, responsáveis por crianças, estão numa luta contra o tempo, porque tem o seu trabalho secular, que cansa, tem o seu trabalho dentro de casa, com a estrutura e organização do lar, que cansa até mais. Então, quando você não está com o seu tempo ocupado nessas obrigações, você tem direito e quer descansar. Só que aí você tem filho. Chuva de memes. Chuva de memes. Você que está em quarentena só com a sua gata, só com o seu gato, ou que está com seu gato humano ou sua gata humana, que nada, né? A gente viu que os divórcios aumentaram. E com criança, não tem mais para quem terceirizar. Não que esteja terceirização mandar menino para a escola, para atividades, até para que ele tenha uma rotina saudável e socialize. Eu estou furando um pouquinho mais fundo. Estou falando, gente, porque eu tenho 3. Em idades diferentes, em necessidades diferentes. Eu vou falar do que Deus falou comigo
E Deus nos ama tanto que trata cada um de uma maneira muito especial. E se nós abrimos o nosso coração e os nossos ouvidos para aquilo que o Espírito tem a dizer à nossa sua igreja, ele fala. E é o convite que eu te faço nessa manhã. Pergunte ao Senhor, porque Ele quer para nós uma vida cheia de amor e paz dentro de casa, não de estresse, não da gente estar assim se esgotando. E eu fui falar com o meu Senhor. Porque eu estava aquela de, né, cansada, aí você começa, né, a perder o controle. E quando você não se controla, você está dando o seu controle para outra pessoa, para a situação, não está mais em você. Mas o fruto do Espírito traz domínio próprio. E eu falei, não, Senhor, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Meus queridos, depois de fazer 1001 schedules, planejamentos, tem um bem fofinho até aqui, fiz tudo. Fiz para as crianças ali, ó, na parede. Fiz, usei todo o meu conhecimento que ainda preciso adquirir em metodologia Agile, mas não estava fechando a conta. E não era só por causa do meu trabalho no tribunal. Não era só porque eu tinha que fazer a comida, cuidar da roupa das crianças, cuidar de todo mundo, ser cuidada por eles. Eu tive que escolher o que fazer com o meu tempo. Escolher, me posicionar. Uma palavra tão sábia que eu ouvi da nossa líder de mulheres, a Luciana Pellegrinelli, da última quarta-feira que eu pude participar com elas. A gente escolhe. Ah, mas eu tenho que cuidar dessa casa. Não, você não tem que cuidar da casa. Eu tenho que cuidar desses meninos. Não, você não tem que cuidar desses meninos. Escolha cuidar dos seus filhos, Cíntia. Escolha ministrar o coração deles. Ao sentar, ao levantar, ao dormir. Que minhas crianças entendem que eu preciso dormir. Até a caçula entende que eu preciso dormir. Por mais que ela não consiga se controlar, mas ela faz, me dá um chute na costela quando vai para minha cama à noite, mas ela acorda me pedindo perdão, porque ela sabe que a mamãe precisa dormir. Para quem me conhece e acompanha minha vida mais de perto, uma questão de saúde. Eu preciso dormir para o remédio fazer efeito. Mas ela sabe. E o Senhor começou a me mostrar esses milagres. Que é milagre? Para mim é milagre. A compreensão das crianças e alguma coisa assim, mas eu me posicionei, eu não estava dando conta porque não era para eu fazer tudo. E aí, o Espírito Santo falou para mim: o que você vai escolher? O texto que eu ia ler, que eu anotei errado aqui, era em Mateus também, depois dessa questão aqui de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Criança é ministério de Deus para nós. Faz parte do caminho. E nesse texto que eu perdi aqui nas minhas anotações, Jesus fala a porta. O caminho é estreito. O largo, fácil de andar, vai a galera. Aí eu me lembro de uma figurinha que eu gosto muito, perdi numa dessas minhas atualizações de redes sociais, a portinha lá estreita. A porta continuou estreita, ela não passou por reformas. O caminho é estreito, meu irmão. Não é fácil, mas é um caminho de glória porque Jesus está com a gente. Então, para tudo que tem a ver com a nossa vida,
Nós mesmos, nossos relacionamentos, as opções que fazemos, criança, criar uma criança, educar uma criança é ministério, que nós devemos dar conta a Deus. Nada ele chama de herança para a nossa vida que não seja os nossos filhos. É da herança que ele vai pedir conta. Não é do seu sucesso profissional, não é da sua casa impecavelmente limpa, organizada, não é do tanto livro que você leu, precisa de sossego para ler. Não é disso que o Senhor vai nos tomar conta, não. E tantas outras lições que nesse texto nós podemos tirar ainda. Pais que traziam seus filhos, as crianças, pais que traziam crianças, as crianças queriam que ele impusesse as mãos, porque criança nem gente era na época de Jesus e no momento de Jesus e no contexto em que Jesus esteve nessa terra. Que as tocasse, o toque de Jesus para o judeu ali representava muito. Vocês sabem que a mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela não podia ser tocada. Foi ela lá e tocou e saiu o poder. Mas Jesus quis tocar e não só tocou, ele as abençoou e tomou no colo. E eu peço ao Senhor que me ajude a tomar no colo, a não exigir demais. A olhar para os nossos filhos com amor. E o Senhor vai nos ensinando. O Senhor vai nos ensinando. Agora acho que eu vou acertar o texto que eu quero ler para terminar. Mateus 7. Mateus 7, a partir do versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Isso. Pedi e dar-se-vos-á, Jesus falando. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela... Achei! Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Vocês estão vendo que é um texto só? A gente aprende, memoriza versículos da Bíblia de uma maneira isolada, e Jesus está falando isso aqui numa conversa só. Sobre pedir aquilo que nós não damos conta, nós precisamos pedir ao Senhor, porque para Deus nada é impossível. Nos perdoa, Senhor, por pegar essa palavra e dizer que não é impossível ter minha Ferrari se eu fizer orações em 327 quintas-feiras. Nada é impossível. Não é impossível meu temperamento colérico ser cheio do Espírito Santo e dentro da minha personalidade, do jeitinho que eu sou, o Senhor me moldar e eu ser uma bênção para o meu marido, para os meus filhos. Nada é impossível se eu pedir ao meu Deus, que sabe que eu sou má, mas que eu amo meus filhos. Deus sabe que nós amamos e queremos o melhor para eles, igreja, e Ele vai nos ajudar se a gente pedir. Deixe o Espírito Santo sondar o seu coração aquilo que Ele quer tratar. Na sua vida como pai, como mãe, como professor de escola bíblica dominical, como liderança da igreja, como tio, como tia.
como mãe de amigo de outras crianças que não conhecem a Jesus. O que eu mais me alegraria é que meus filhos possam dizer, mas o que dizer? Vamos lá para casa, lá é gostoso, é aconchegante, vai ter uma comida legal, mas você vai amar, fica com a gente. Não, não vamos ficar aqui na escola, não. Não, não vou ficar lá naquele shopping, não. Vamos lá para casa. Vamos lá para casa. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Como é fácil a gente, ó. Já levei para a igreja, já dei uma Bíblia para cada um, já disse o que pode assistir, o que não pode ver na TV, agora caminha. Espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, dentro da igreja. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Mas que hoje nós possamos encontrar de novo essa porta estreita da criação de filhos, da ministração a crianças na igreja, do pensar nas crianças quando a gente decide dar o nosso voto para alguém, ou o nosso apoio para algum projeto de comunidade, de sociedade. Eles precisam de nós até que eles possam fazer as próprias escolhas e andar, mesmo sem a nossa companhia no caminho. E o nosso Deus sabe que nós queremos e Ele há de nos ajudar, porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, antes Ele ouve e atende a oração. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor primeiro nos amou e é no teu amor que nós aprendemos a amar. Que seja assim, Senhor. Nos ajuda a cuidarmos das crianças que o Senhor nos confiou. Nos ajuda como mães a entender qual é o nosso maior e mais importante ministério nessa vida. Assim como homens e pais possamos compreender aquilo que tem valor eterno. Onde o nosso tempo tem que estar. Onde as primícias da nossa vida precisam estar. Senhor, que como obreiros da tua casa possamos compreender a sacralidade do ensino da tua palavra às crianças. E como uma comunidade de fé, que possamos ser, pelo teu Espírito, inspirados a promover um ambiente de paz e de amor, onde as crianças queiram estar. Usa-nos, Senhor, a cada um de nós para o teu propósito. E que seja a tua bênção, Senhor, sobre nós, porque nós te amamos. Amamos os nossos filhos e as nossas crianças. E queremos te honrar nesse ministério que o Senhor nos confiou. Amém. E amém. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por mais esta celebração, celebração à comunhão, celebração à vida, celebração ao amor, e pelo ensinamento nos dado de maneira tão firme, tão profunda, tão amorosa, tão afetuosa, nos colocando, nos trazendo a lembrança da responsabilidade que temos sobre todos aqueles que o Senhor tem trazido a nós, os filhos biológicos, os filhos na fé, os filhos por amizade, por proximidade, que o Senhor nos faça permanecer no caminho, para que possa fazê-los e levá-los ao caminho. E que a tua graça, Senhor, a tua comunhão e o teu amor estejam conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana a todos, meus lindos.